Feira, a primeira turma do STF vai ter sessão virtual das 8 da manhã, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, fica aberto o plenário virtual, para referendar a liminar de Moraes, que determinou a prisão preventiva de Bolsonaro de forma monocrática. Quem está acompanhando todos os desdobramentos desde a prisão de Bolsonaro é a nossa repórter Marília Ribeiro. Ela está lá na frente da Superintendência da Polícia Federal desde as primeiras horas de sábado, né, Marília? Fazendo esse plantão para acompanhar todas as atualizações da situação nova aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bom dia. É isso, Nath. Bom dia para você, a todos que nos acompanham nesta segunda-feira aqui no Acorda Metrópolis. Entramos nesse terceiro dia de cobertura da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou só reforçar tudo isso que você já disse, né, Nath? Se a gente for pegar na linha do tempo, aí foram poucas horas, mas com muitos acontecimentos, né? O ex-presidente está preso desde a manhã de sábado. Ele foi preso pela Polícia Federal, só que teve a autorização do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi trazido aqui para a Superintendência da Polícia Federal, onde ele está neste momento. O ex-presidente ontem, como você disse, passou por uma audiência de custódia e também recebeu a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que chegou aqui na Superintendência às 3 horas da tarde e saiu às 5 horas. Esse foi o horário proposto aí, horário determinado pelo ministro Alexandre de Moraes para que essa visita acontecesse. Ela chegou, não conversou com ninguém, não conversou com a imprensa nem com os apoiadores, porém ela gesticulou, deu um tchau para eles na entrada e também na saída aqui na Superintendência. Diferente de sábado e de ontem, neste momento, Nath, aqui na Superintendência, nós temos apenas a presença de jornalistas, não há apoiadores do ex-presidente. Também hoje, segunda-feira, deve ser um dia um pouco mais tranquilo em relação a sábado e domingo, isso porque o ex-presidente não tem visitas previstas, visitas autorizadas, apenas a de médicos e de advogados, que eles podem chegar aqui sem ter aquela prévia autorização do Supremo Tribunal Federal para estar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já amanhã deve ter uma movimentação maior, terça-feira, isso porque foi dada a autorização para que Flávio e Carlos Bolsonaro, filhos do ex-presidente, possam visitá-lo. Essa visita deve acontecer pela manhã aqui na Superintendência e na quinta-feira o filho Jair Renan também deve visitá-lo pela manhã aqui na Superintendência da Polícia Federal. E hoje, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve referendar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles devem aí, então, vai abrir o plenário virtual às 8 horas da manhã e fica até às 8 horas da noite. Ali, os ministros que fazem parte da primeira turma vão depositar os seus votos, se eles vão concordar ou não com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A tendência, conversando com alguns especialistas, é que eles concordem com essa prisão do ex-presidente. Prisão preventiva, lembrando que prisão preventiva ela não tem aí um limite, não tem uma data para ela encerrar. E aí, hoje, o STF, a primeira turma, deve definir como é que vai ficar a situação de Jair Bolsonaro, se ele continua preso, se eles concordam com a decisão do ministro Alexandre de Moraes ou não. Ontem aqui, Nath, foi um dia um pouco mais movimentado devido à presença da ex-primeira-dama, mas também porque tinha muitos apoiadores. Eles chegaram com faixas e também com palavras de ordem. Não tivemos a presença de pessoas que são opostas a Jair Bolsonaro, apenas apoiadores do ex-presidente. Por enquanto, Nath, hoje aqui está bem tranquila a movimentação. Vou pedir o Marcelo Gonçalves para ele dar só uma voltinha com a gente aqui, para vocês poderem ver como é que está a atual situação neste momento. Ontem nós tivemos chuva, por enquanto aqui a previsão que a gente olha aqui é que não chove, pelo menos por enquanto, tem o solzinho ali, só apenas a presença de jornalistas, eles que ficam mais próximos ali daquela grade, Nath, isso porque dá direto para a porta da Superintendência da Polícia Federal. Essa porta foi onde alguns colegas ontem conseguiram pegar uma imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele estava se despedindo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e alguns colegas conseguiram registrar esse momento. Então hoje existe ali uma portaria de fato para tentar pegar alguma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas tendas foram colocadas também por alguns colegas para proteger, né, por conta do sol e também por conta da chuva, isso porque a gente também não sabe o que vai acontecer, né, Nath? Ainda existe aí um caminho a ser traçado. O ex-presidente foi preso preventivamente porque
ele violou a tornozeleira eletrônica e também aí o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal viram risco de fuga do ex-presidente. Isso é tratado aí como uma medida cautelar e não como o início do cumprimento da condenação que ele teve na primeira turma de 27 anos e 3 meses. O Supremo Tribunal Federal deve definir nessa semana o trânsito em julgado e a partir daí é que então nós vamos saber se Jair Bolsonaro ele vai permanecer aqui na Superintendência da Polícia Federal ou ele será transferido para outro local e assim começar a cumprir a sua pena de mais de 27 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado em 2022, Nath. Marília, e claro também, né, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio partido, o Partido Liberal, né, o PL, também vem fazendo uma série de conversas, vão começar a se reunir aí durante a semana para conseguir entender, né, os próximos passos, inclusive do partido. Em 2026 tem eleição, né, Marília, e o ex-presidente Jair Bolsonaro vai precisar definir um herdeiro para sair ali na disputa contra o presidente Lula, que já disse é ele o candidato para a reeleição, né? É isso, Nath, a gente já vê, né, toda uma articulação correndo aí por parte dos parlamentares. Aqui nós não tivemos, né, nós tivemos apenas a presença de Bia Kicis no sábado, ontem também tivemos Rodrigo Valadares, que é deputado federal lá de Sergipe, também esteve aqui, mas ele chegou já no final da tarde, já não havia tanta movimentação de apoiadores, mas fato é que eles estão se articulando, Nath, pensando, obviamente, nas eleições de 2026, mas também, principalmente, com foco naquele projeto de lei da anistia, que aí ele foi trocado de nome dentro da Câmara dos Deputados pelo relator da proposta, Paulinho da Força, que chamou de PL da dosimetria, projeto de lei da dosimetria. E hoje tem previsão aí de que lá no Partido Liberal, PL, os parlamentares que fazem parte da sigla se reúnem por volta das 2 horas da tarde e lá vamos ter também a presença de Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, e eles devem se articular para poder tentar avançar com esse projeto da anistia dentro do Congresso Nacional e também já pensando e recalculando rota em relação a 2026. Lembrando que o projeto da anistia ou da dosimetria, ele já está com a urgência aprovada dentro da Câmara dos Deputados, então ele pode ser levado para votação no plenário da Câmara a qualquer momento, só que o projeto acabou dando uma esfriada ali, Nath, ele voltou com toda a força naquela época em que estava acontecendo o julgamento do ex-presidente, tivemos a presença de Tarcísio de Freitas fazendo toda a articulação aqui em Brasília para que o projeto pudesse avançar e de fato avançou, teve a urgência aprovada, mas ele não foi para frente, não avançou em votação dentro da Câmara. Paulinho da Força chegou a se reunir com algumas lideranças partidárias, mas ficou por isso, o projeto não caminhou. E lembrando que ele é aprovado lá na Câmara dos Deputados, ele precisa passar pelo Senado Federal e ser aprovado também pelo Senado. Davi Alcolumbre já disse que o projeto, do jeito que está, do jeito que a oposição quer, ele não vai passar dentro do Senado Federal, que é o quê? Uma anistia ampla, irrestrita e geral. Dessa forma, ela atingiria aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele poderia voltar a concorrer às eleições de 2026 e se livraria dessa pena de 27 anos e 3 meses, a qual ele foi condenado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, as articulações, elas estão aí ganhando um pouco mais de força. Parlamentares começaram a retornar para Brasília ainda no final de semana, logo após a confirmação da prisão de Jair Bolsonaro. Eles já começaram a chegar aqui em Brasília. Tivemos aí uma reunião no sábado, lá próximo ao condomínio do ex-presidente, com a presença de parlamentares que fazem parte ali da oposição, que são a favor de Jair Bolsonaro. E nesta segunda-feira, às 2 horas da tarde, lá na sede do PL, Partido Liberal, partido de Jair Bolsonaro, eles devem se reunir novamente e a movimentação também deve começar lá dentro do Congresso Nacional para avançar com esse projeto da anistia, Nath.